E tá no ar esse que é o podcast que você vai ouvir falar muito, porque a gente resolveu entrar entrando. É Mundo Quântico na área. E eu, Heloísa Pedrosa, ao lado de Luciana Marques. E aí, Lu, Mundo Quântico na área? Mundo Quântico na área, um projeto que estava nos meus sonhos e é um prazer enorme estar aqui estreando para a gente falar sobre a quântica, falar sobre energia, falar sobre coisas para ajudar as pessoas nessa jornada que está o nosso dia a dia, né? Mundo Quântico, presta atenção. Aqui o bate-papo é sobre energias, prosperidade, expansão de consciência. Tá preparado? Tá preparada? Então cola o ouvido, cola os olhos, que a gente começou. E tem convidada, né, Lu? Uma convidada muito especial, Oba. né? Maria Cláudia. Olá. Uma pessoa extremamente importante para eu estar aqui, oh, meu né? Deus. E Uma que ponte. fala, uma ponte que fala aqui sobre as energias dos cristais, que é uma coisa que a gente utiliza muito nesse nosso universo quântico. É isso aí. Seja bem-vinda, Maclau. Obrigada pelo convite. Eu fico muito honrada por ser essa ponte. Bom, para a gente que começa o mundo quântico, vamos tentar entender por que será que cristais fazem parte de um mundo quântico. Olha, o cristal ele tem uma energia, né, muito forte. Ele vem da natureza e ele traz muita energia de cura. Então, eu que trabalho com mesas radiônicas, mesas quânticas, quando eu estou trabalhando ali, eu ativo aquela energia do cristal, que cada um tem. A Maclau vai poder trazer isso melhor até para nós. Eu encaminho aquela energia para a pessoa que eu estou tratando. E eu, obviamente, os cristais que eu tenho em casa, eu também utilizo eles para mim, né? Então, tudo é energia. E o cristal, ele trabalha com a gente nesse quesito. Lembrando que nós, seres humanos, estamos em volta ali com as rochas, as pedras, os cristais, desde a pedra lascada, né? Então, há milhões e milhões de anos, nós já usamos os cristais, as rochas, no nosso benefício. Hoje eu ouvi uma história e eu gostei muito, que a lápis lazuli, é uma pedra azul muito bonita, ela era utilizada para colocar nos olhos dos faraós, para que eles pudessem enxergar o mundo aonde eles chegassem. Eu achei super interessante. Então, olha, desde quando nós, seres humanos, valorizamos os cristais. E, a partir dessa valorização, vieram os estudos e a utilização dos cristais para catalisar a energia. Eles são catalisadores, além, né, de outras utilidades que a gente tem no dia a dia, de embelezar, de levar para enfeitar a nossa casa, de decoração, e etc. e tal. Mas se a gente for parar para analisar, na época das histórias do Antigo Egito, todos aqueles faraós utilizavam os cristais, que Sim. era essa lápis lazuli, era uma das principais. Tem aquela história antiga que acho que era de Moisés, se não me falha a memória, de Ur ainda, que tinha aquela mineração desses cristais ali que eram utilizados. Então, na verdade, a parte energética dos cristais, da quântica de um modo geral, ela se perdeu no tempo, né? No tempo e espaço nosso aqui. Porque os antigos, eles sabiam utilizar muito melhor do que nós a energia. Bom, Sim. nesse sentido, acho que a gente tem, sim, sempre uma situação que cruza, né, a história da humanidade, que é quando algumas verdades precisam ser verdadeiras para todos, né? Sim. Então começam a criar aí regras, paradigmas, né, dogmas, e eu tenho certeza que essa cultura ligada à natureza, como o homem aprendeu a se relacionar ou a ser fruto dela, né, que eu acho que essa é a principal questão. Era um homem que olhava para o céu, era um homem que olhava para o movimento da água, né? Ele sentia o cheiro do meio do mato, né? Quando ele vai se tornar esse homem que é o sedentário, que é o homem que vai virar vai cuidar da lavoura, que vai criar esse modelo de civilização moderna como a gente vive hoje, né? Que vai se instalar, né, num pedaço de terra. Eu acho que é aí que ele começa a se desligar das coisas da natureza por uma necessidade de controlar o tempo da natureza, né? Porque esse homem que hoje pega uma semente de soja, né, e de trigo para fazer uma mudança genética dela, para ela ter uma maior durabilidade, um maior número de vezes que ela vai, né, frutificar, né, na terra, esse homem está lá, né, há 10 mil anos já tentando entender como ele ia controlar o cio do animal,
né? A forma dele barrar a água. E talvez a gente tenha começado a se sentir distanciado desse mundo mágico, dessa percepção quântica. E, de repente, vem a religião, né? Não vim aqui para falar mal da religião, mas a gente sabe que as religiões, elas meio que depuraram esses conhecimentos e muitos guardaram de forma, né, particular, né, esse conhecimento. Houve muito a caça às bruxas, né? Na verdade, foi uma busca pelo poder onde se calou e se engavetou muitas coisas, porque era proibido falar sobre esses assuntos. Porque, na verdade, quando você conhece o movimento da energia e você entende o poder que é você estar ressoando e que é estar num grau energético mais elevado, que para a quântica, e que Jesus já trazia isso, que Jesus, acho que ele foi o maior quântico que existiu nesse planeta, que a gente tem conhecimento, assim, que é o mais forte, né? É a questão do amor. A energia mais forte, mais poderosa de manifestação e de cura é o amor. Então, quando você aprende isso, você se liberta. E aí não existe sistema que te controle a fazer aquilo que não está ressoando com o seu interior. Então, dentro, eu acho que da história da humanidade como um todo, né, quando há algumas... em alguns momentos históricos que veio essa vontade de reter o poder, a dominação, ela não permitiu mais que a sociedade buscasse isso. Controle da informação, né? O amor, né? Porque o amor é partilhar, né? Não, e também tem o controle da informação. Isso. Quem tem o controle tem o poder. Sim. Então, se você quer controlar a cura, o conhecimento, a comunicação, você traz para si e guarda aquilo ali, as 7 chaves. E quem for contra está fora do sistema. E para além da caça às bruxas, quando a gente vem para a modernidade, a própria ideia de ciência, né, diz que as coisas são dentro do âmbito material, né? Então elas são estudos que replicam, né, resultados. Então eu estou vendo um resultado replicar, eu vou lá repetindo, então eu digo que ali tem. Então vamos colocar uma pedra, um cristal de quartzo rosa e saber o que ele fez em relação ao sangue da pessoa, né? Essa pessoa tem diabetes, o quartzo rosa impactou. Não, imagina o tempo que levou para se chegar a uma possibilidade de estudar dessa forma. Então, enquanto essa ciência também não baixou a guarda para trazer para experiências. Sim, né? Continuam fazendo as experiências. Não é? Enquanto ela não trouxe para fazer as experiências, enquanto ela não pegou lá a galera do reiki, enquanto ela não pegou a galera da acupuntura, né? E tentou entender por que aquilo interferia na saúde, na matéria, né? Parece que também a gente perdeu muita informação em função de parecer que tudo isso era do mundo místico, era do mundo das comadres, pior ainda, né, do mundo das mulheres, que a gente está falando de um grupo que ficou colocado à margem, né, e justamente as curandeiras, as parteiras, as curandeiras, as bruxas, né, olha só que dificuldade, gente, você segurar um conhecimento aí, né, de um início de uma civilização, sei lá, quantos e quantos aprendizados, gente, as pessoas curavam as pessoas com mel, né? Sim, brócolis, coentro, né? Vazia lá. As ervas, né? Poxa, conhecimento popular. Né? Quanto não se perdeu com os indígenas que sabiam e sabem muito, né? Com relação a essa parte fitoterápica, né? Sim. Mas, na verdade, as bruxas, né? Nada mais eram do que as terapeutas holísticas de hoje, né? Eram as que sabiam mexer com os cristais, com as ervas, com essa parte energética, né? Porque tudo é energia. A partir do momento que você descobre que você mesmo se cura, eu não tenho por que ir para a farmácia comprar medicamento. Exatamente. Então, aí como é que fica? Aí você começa a desmoronar um sistema que está querendo te controlar, né? O mundo quântico, para mim, ele entra, né, na jogada quando a gente percebe isso, né? Ele, na verdade, ele é uma mistura de coisas, ele é uma interconexão, né? E aí parece que todo mundo que represa conhecimento, como a gente está aqui falando, né? Ele realmente tirou da gente o direito de viver uma vida com mais saúde, com mais alegria, com mais liberdade. Porque dentro do campo da energia, para a gente pensar um pouquinho, Maclau, você que trabalha com os cristais, eu tenho certeza que todo mundo quer ter uma pirita na carteira. Eu vou te contar que os meus melhores
e a maior quantidade de clientes são de crianças. Por que a criança gosta do cristal? Além da beleza que ela encontra ali naquela pedra, né, parece que ela sente que aquilo já foi importante para ela em algum tempo da vida dela. Então, quer ver um cliente satisfeito é dar para uma criança o cristal que ela achou lindo. A gente não pode, e o sistema fala isso, que a gente tem que deixar bem claro, que a cristalterapia, a litoterapia não substitui a medicina, a ciência. Não é esse o caso. Ela vem para complementar. Ela vem para complementar um tratamento que trata do seu campo quântico. Então, você tem que prestar atenção que você tem nas suas mãos uma segunda opção para você se tratar no fundo da doença. É que, na verdade, quando você materializa a doença, você vai ter que tratar ela na matéria. A parte energética, que é os cristais, mesas, ou seja lá o que você vai utilizar dessa parte energética, ela te auxilia a não ficar doente. Ou a dar um suporte maior para a cura. Né? Então, aí é uma somatória, né? Porque tem coisas, uma cirurgia que você tem que passar, você vai ter que passar. Mas, Lu, Maclau, por isso que eu tô te provocando. Todo mundo quer ter uma pirita na carteira, porque a gente está falando mais uma vez de quê? Se eu tiver como falar de energia no campo material, e nada melhor do que material como a palavra dinheiro. Prosperidade. Dinheiro e amor. Dinheiro e amor. Então, mas aí, não, vamos parar de pôr panos quentes. Se a gente estivesse numa evolução que as pessoas falassem de prosperidade, a gente sabe que prosperidade é muito maior que dinheiro. Dinheiro é uma parte do negócio. Né? Tinha que dar um paralelepípedo, então, para a pessoa colocar. A pessoa. Não. Né? Se você chega na casa das pessoas que gostam dos cristais, ela tem uma ametista enorme na porta dela. É verdade. Mas assim, quer dizer, a gente está falando de um mundo em que as pessoas ainda estão muito escassas, né? E aí elas atendem a dores muito imediatas. Então, o dinheiro é uma dor muito imediata, né? Ele impacta. Eu tô sem dinheiro, eu não tenho dinheiro para tomar uma água, né? Eu não tenho dinheiro, às vezes, para entrar no banheiro. E às vezes ela não vai acreditar que a pirita vai trazer esse dinheiro para ela. Isso. Ela vai usar como um amuleto de sorte e ainda vai arrumar uma culpa para a coitada da pirita que o dinheiro não entrou na conta. Aí a Maclau até pode falar até melhor, né? Não adianta nada você ter uma pirita e depois você não limpar ela e não fazer a sua parte, né? Porque tudo é energia, né, gente? Para você materializar a parte financeira, dinheiro é energia. Então, não é só a pedra. Você tem que estar também numa frequência de prosperidade, né? E se você não entrar nessa frequência da prosperidade, você pode ter o paralelepípedo de pirita que não vai adiantar. Eu estava pensando nisso antes de vir para cá. Não adianta você vibrar numa frequência baixa e querer alcançar coisas que são acima de uma frequência. Que, aliás, dinheiro é uma energia. Para baixo é uma energia para cima. Para cima. Isso é outra coisa muito legal de se conversar, né? Porque tem gente que ainda continua acreditando que dinheiro, assim como uma coisa sexo, suja. assim como sexo, é uma coisa de energia baixa. Ser né? rico é um pecado. Não, isso que trouxe foi uma cultura. Né? É uma cultura imediatista, capitalista, não sei de onde tiraram isso, que trouxe essa vergonha de se ter dinheiro. Dinheiro não traz felicidade. Pobreza também não. A verdade é que o dinheiro ele vai potencializar quem você é. Se você internamente é egoísta, continuará egoísta. Você vai continuar muito mais egoísta. Continua muito mais egoísta. Você vai arrumar até mais motivo para ser egoísta, exatamente. Né? Agora, se você é uma pessoa realmente boa, que você compartilha, generosa, você vai ter mais e mais e mais, porque o seu dinheiro vai multiplicar. Porque essa é a sua essência, essa é a tua vibração. Então, o problema não está nas coisas, mas sim na energia que você está trazendo dentro de você. Então, a vida que você leva hoje, ela é um reflexo das suas escolhas. Então, por isso que no mundo quântico a gente fala, nós temos a vida que merecemos ter. Porque ela é fruto daquilo que a gente plantou. Então, a gente está colhendo. Se você não gosta da sua vida de hoje, então você precisa começar a olhar o agora para amanhã você ter a vida que você realmente quer ter. Senão... Plantar para colher. E olha o que planta. Maclau, como é que começou a história dos cristais na história da Maclau? Eu
como uma boa criança, sempre gostei de cristais. E a minha mãe é uma colecionadora de cristais. Então, quando você já tem uma pessoa que te leva para observar que aquilo ali tem uma ação na sua vida, você também começa a observar se dá certo ou não. E aí, primeiro você vai pela beleza, né? Um cristal maravilhoso, como quartzo azul, uma safira, enche os olhos. E aí eu fui colecionando também. Mas não foi só colecionar, eu fui estudar. Eu gosto muito de estudar. Sua mãe colecionava. Minha mãe colecionava. Não era uma terapeuta, não era nada disso. Nada disso. Ela colecionava e escutava o que as professoras contavam sobre os cristais, como uma Márcia da vida. Olha, usa o cristal, a pirita da carteira que vai te trazer dinheiro. Uhum. E isso ela foi passando como cultura popular mesmo para a gente. Sim. Ó, Cláudia, pega essa daqui que vai te proteger. Então, eu já levava lá a pedra, levava para o meu trabalho para proteção. E aí, fora da crendice, que a gente pode só ser um crente, né? Uhum. Eu fui estudar a litoterapia, que é litoterapia, Isso. que é a matéria que estuda os arranjos dos cristais, o porquê que ele teria ação no nosso campo quântico. E os cristais, eles têm o arranjo dele, químico, o arranjo material, e cada um tem uma frequência. E essa frequência age no nosso campo. É o quê? Fazendo uma expansão de energia e também a organização dos nossos chakras, que são centros energéticos, que quando eles não estão alinhados, você se sente desanimado, triste, escasso. E quando eles estão alinhados, você tem o poder de ir atrás daquilo que você quer, você tem disposição, você tem saúde, você fica numa frequência de, como vamos dizer, Lu? Uma frequência de esperar o melhor possível para si e para os outros. Permeável, você permite que entre, né? Que Exato, chegue, né? Tem isso. né? Você fica numa frequência de felicidade. Eu acho que não existe outra palavra. Então, assim, eu sou muito prova disso, porque quando eu estou com a minha energia muito baixa e eu vou lá e faço o realinhamento de chakras ali em mim, ele faz uma total diferença. Aquele mal-estar que você está no dia vai embora. Parece que você está numa densidade. Então, ali. peraí, Luciana, você aí, mesa radiônica, um monte de coisas nesse quesito. Você está falando uma coisa que agora me soa aquela coisa, é igual Toshines, né? Vende mais porque é fresquinho, ou é fresquinho porque vende mais. Quem desalinha quem? E aí eu lembrei da conversa do livre-arbítrio. Muita gente tem muita dificuldade de entender o que é o livre-arbítrio. Será que você também? Aqui no mundo quântico a ideia é essa. Vamos conversar, vamos fuçar nessas coisas. Muita gente tem dificuldade de entender o conceito de livre-arbítrio. E aí eu queria entender, eu tenho os meus chakras, ok? Estão aqui, funcionando nesse momento, captando, estão aqui nesse estúdio, nesse espaço com vocês. Aqui está tendo uma troca de energia entre nós, seres visíveis e seres invisíveis, certo? Tem energia de pessoas passando aqui pelo estúdio e observando a gente. Tem cor, né? Tem cheiros, tem coisas. A energia elétrica. Tem energia elétrica, perfeito. Né? Essa energia de campo. celular aqui, antenas, um monte de coisa acontecendo. Mas aí, os meus chakras, eles estão funcionando. E, de repente, eles se desalinham. Por que os benditos não ficam alinhados, Luciana? Por que eles não ficam? Igual põe um cadeadinho, igual a gente vai mexer na luz, põe um cadeadinho assim? Não, são as nossas emoções. Nós, seres humanos, nós temos essa questão emocional, né? Que está nos nossos hormônios. Então, dentro dessa dinâmica nossa de dia a dia, é humanamente impossível você manter os seus chakras alinhados 24 horas por dia. Nós não somos então, alecrim dourado. Eu sou responsável o tempo todo. Somos responsáveis, sim. Pela maneira como eu faço o fluxo do meu chakras, é isso? Exatamente. Mas também tem a densidade do nosso planeta. É o do coletivo. Nós somos unidos. Todos nós somos um. O tal do permeável, quer dizer, acaba que chega em mim. As pessoas precisam entender o seguinte: todo mundo acredita em Deus, pelo menos a maioria. Nós temos um Deus, uma fonte. Ele vai criando, certo? Vamos pegar esse princípio, assim, mas assim, é muito a grosso modo, hein, gente? Porque isso aqui é um assunto extremamente complexo. Mas se a gente for parar para analisar um Deus único, ele vai lá, ele vai criar
um ser, esse ser aqui vai se desmembrar. Então, nós estamos todos interligados em uma fonte. Então, todos nós somos irmãos. Era isso que Jesus tentava explicar. A gente vem do mesmo lugar. Então, nós estamos interligados energeticamente. Se eu tenho um coletivo vibrando numa densidade muito ruim, uma guerra, por exemplo, a gente está numa linha de manifestação dessa densidade. Então, quanto mais você vibra longe dessa frequência, mais você atrai coisas boas para o coletivo. Aí, dentro disso, dos desalinhamentos de chakra, está essa interferência energética aí no campo. Você tem você olhando para você, para suas limpezas, para sua expansão, mas você tem ao seu entorno um monte de gente que ainda está repelindo isso. Automaticamente, isso que está em volta acaba afetando. Então, é aquela fechada que você leva no trânsito porque o outro está ali no momento, te dá um susto, você dá uma realinhada, uma desalinhada, né? Então, e a gente acaba, às vezes, dando poder ao outro de te afetar quando ele te fala também alguma abobrinha, e aquilo vem para você. A gente fica sensível, então, né? A essa e aí interpretação. Pega ali em algum ponto seu, alguma ferida tua, e aí também já dá uma desalinhada. Aperta botões. Aperta botõezinhos. Exatamente. Aí é que cai aquela história de que melhor ser feliz do que ter razão, muitas vezes, né? Que essa história de ficar na briga do certo e do errado desalinha muito a gente, Total. né? Eu não sei, mas, Maclau, você que trabalha por muito tempo aí com os cristais, você já se deparou com a dificuldade, assim, da pessoa, dela não conseguir lidar com esse livre-arbítrio, dela não conseguir enxergar ela como o motivo causador de tudo? Eu tiro por mim. Começa a experiência por mim. Muitas vezes eu não consigo, né, perceber que eu estou causando o meu desequilíbrio. E aí, quando eu percebo isso, eu vou procurar formas de me reequilibrar. No caso do trânsito, por exemplo, é uma coisa que me desequilibra. Só que eu tenho que lembrar que eu não posso dar o poder ao outro de me fazer o mal. Eu mesma vou me fazer o mal. Então, é uma vigilância constante. É isso, é estar presente no seu dia, se vigiando. O que você quer? Você quer a negatividade ou você quer se sentir bem? Você quer brigar ou você quer ser o acordo ali naquela situação? Paz interior, né? A paz, nossa, a paz, mas a paz a gente tem que lutar muito para conquistar. É uma conquista pessoal. Cada um conquista a sua paz. Como? Através das suas atitudes. Atitudes positivas para o seu crescimento, para a sua evolução. Para isso, às vezes, a gente precisa não só prestar atenção nos nossos atos, sentimentos, emoções, mas também tomar algumas decisões, né? O que você vai fazer ao colocar o pé fora da cama hoje? O que você está ouvindo? O que você está escutando antes de deitar? Porque aí você vai levar para a cama problemas, situações que você tem que resolver nos seus sonhos, tem um pesadelo, acorda ruim, a gente está com sai mania chutando. de acordar e a gente já se olha no espelho, e aí a gente não está com a cara da Gisele Bündchen, a gente não está com a cara de não sei quem, a gente não está bonita como fulana, a gente não está rica igual ciclano. Parece que as pessoas elas estão num enfrentamento de tantas frustrações. Porque elas não olharam para elas. A gente está falando de orar e vigiar e a gente está assim, está desejando tanta coisa para fora, para fora, para fora, para fora. De olhar e de braço emoções, curto, né? Você de braço curto, você quer tanta coisa que não consegue. Porque nós não olhamos mais para as nossas emoções, as dores. A gente está olhando o quê? O carro que a gente não tem, a casa que a gente não tem, mas o que o outro tem. Tá, mas e o que você está sentindo? Se você está com inveja do outro, de onde está vindo essa inveja? Você parou para analisar? Por que você está com raiva? Né? E a hora que você para e vai olhar para isso, é onde você percebe que não tem sentido e é onde você começa a abrir margem para a cura. Engraçado, né? O Deepak Chopra, né? A questão das sombras é muito forte. Primeira vez que eu vi menção e depois fui ler para entender melhor, ele fala que todos nós somos compostos de luz e sombras, né? Sim. E que, na verdade, é assim.
e ponto, né? Tem coisas em mim que eu favoreço e tem coisas em mim que eu faço de conta que não quero ver, mas eu estou desfavorecendo em mim, né? Você falou de uma palavra muito importante, a inveja, né? Quantas vezes a gente consegue enxergar de longe alguém que é invejoso, mas a gente não se vê na condição de invejar o outro. Pois eu me peguei nessa situação. Eu já me peguei várias vezes. Eu sou uma pessoa muito boa. Quando eu penso assim, boa, a gente sabe que eu não sou cruel e tal. Mas eu já consegui me identificar em sombras como essa. E faz muito sentido quando você descobre que você passa por elas. Senão você não vê a luz. E mas aí eu fui perguntar. A coisa legal é você diferenciar o que você vai fazer com essa inveja. Exatamente. Isso me incomodou profundamente, que eu fiquei olhando e falei, por que eu estou sentindo isso? Eu não sou assim. Que raio é isso? Aí eu entendi que é assim. Você tem que olhar e falar assim, ok, Luciana, você está sentindo inveja dessa situação. Por que eu estou sentindo inveja? Porque eu queria estar fazendo e não estou fazendo. Por que você não está fazendo? Aí vem a autorresponsabilidade. Então, quando eu fiz esse movimento de me pegar sentindo a inveja e olhar para aquilo e trabalhar isso internamente, eu me libertei. E isso... E você põe luz na sombra, né? Você põe luz. Mas você tem os instrumentos para você fazer essa direção. Hoje esse movimento positivo. Muita gente não tem as ferramentas. Não é nem ferramenta. A ferramenta aqui, gente, olha, aqui é uma grande dica. Você pode pegar um caderninho na sua casa e escrever, que se chama escrita ativa, viu? Você vai lá e fala assim... Ok, eu estou sentindo isso, aquilo, você xinga, você chora sozinho, porque às vezes você não tem coragem de falar para o outro que você está sentindo inveja, porque é vergonhoso a gente sentir inveja. Vamos falar a verdade? Primeiro que as sombras todas elas foram execradas, exato, né? Entendeu? Você não pode ter inveja, você não pode ter raiva, não pode ter gente, medo, não pode ter um monte de coisa. Eu sou um ser humano, eu também sinto raiva, tem momentos que eu tenho ódio mortal de certas situações, já senti inveja, sim, e sinto ainda, e tenho certeza que vão surgir situações que eu vou ainda sentir, mas é pegar isso e botar e entender por que você está sentindo. E como às vezes você não tem com quem conversar, vai no caderninho, começa a escrever, que você vai chegar na tua resposta. A Maclau vai falar, eu vou deixar, mas antes eu quero contar um pouco de mim. Eu não sei, eu sempre fui muito autoterapeuta, né? Eu tenho uma força de me encontrar no meio da minha bagunça, porque eu sempre fui muito desconfiada, né? Eu me recordo de um momento da minha vida, devia ter meus 15 anos, talvez, eu era bem adolescente, né? No auge da loucura da adolescência, que a gente está se sentindo um lixo, a baixa estima, e a gente não tem os nossos pais preparados com todo o amor que precisariam ter, né? Para pelo menos se neutralizar. Meu pai me amava tanto, gente, que quem é da época aqui, quem nasceu na década de 70, vai lembrar daquela dupla do Espirro e do João Grandão, que era aquele gorila, que o Espirro era um cachorrinho que tinha um furgão. Aí falou, João Grandão. Meu pai me chamava de João Grandão, gente. Eu era grande, eu era uma criança grande, né? E eu era a última da fila, entende? Então, assim, que mulherão que eu sou, que durante anos se sentiu muito feia, muito nada a ver. Depois veio o TV Pirata, Cláudia Raia. Vocês lembram? Tinha o Tonhão. Aí eu cortei o cabelo, gente. Meu pai olhou. Meu pai era o detentor do humor negro da minha casa. Um cara maravilhoso. Fazia bullying com você. Seu Carlos, o senhor é o ser humano mais maravilhoso que eu pude conviver. Eu tenho gratidão por ter nascido a partir de você. Mas, poxa vida! Precisava, você entendeu? Então, e aí eu me recordo... Então, por volta dos meus 15 anos, eu estava numa sensação interna ali, numa sofrência, né? Porque eu estava me sentindo assim, aquela que só tomava pé na bunda, né? Nossa, tudo quanto é cara, me larga, me deixa, me larga. Gente, por Deus, como eu falo, né? Autoterapeuta, ou seja, acho que a minha egrégora, o meu movimento, aquilo que eu sou parte, aquilo que me pertence, aquilo ao qual eu pertenço, a divina presença eu sou, me lançou uma pergunta. Tá, mas isso que você deu pé na bunda? Nossa, verdade. Esqueci que eu já fiz isso também. Nossa, Beltrano, Ciclano, Fulano, Amarelinho, Joãozinho. Peraí, o que aconteceu comigo? Por que eu apaguei o meu ativo e virei o passivo, a vítima? Nesse momento da minha adolescência, nessa virada de chave, por alguma razão, meninas, eu descobri um caminho que não teve mais volta. Eu sempre desconfiei de mim mesma. Muita euforia, muita tristeza,
eu vou lá e falo, opa, o que está te acontecendo? Desde quando você acha que o mundo é assim? Eu não sabia que eu já estava trilhando o autoconhecimento. O autoconhecimento, onde, na verdade, fazia parte de uma coisa muito intuitiva, eu começar a pôr em dúvida as próprias crenças que eu tinha sobre o que eu era, o que eu sentia, o que as pessoas falavam. Então, no mundo externo aqui, né, eu também tinha muito isso. Alguém vinha falar alguma coisa para mim, eu ficava ali olhando. Será? Falou por quê? Falou de onde? Então, assim, não sei. Eu acho que essa coisa de como a gente lida com as nossas sombras e que a maneira como depois eu fui entender que a integração que nós temos é que nós somos isso tudo. A gente é o bem, o mal em movimento. A gente é o ser em movimento. A gente é um fluxo constante. A gente veio para alguma coisa, né? Exatamente. Não é só para pagar justamente boleto. Essa energia toda que vai fazer a gente estar aí em vários movimentos de vida, fazendo alguma coisa com essa energia, né? E esse movimento das crenças e como as pessoas lidam com elas é que sempre me judia muito. Você está ali à frente da pessoa, se você quiser você dá um chacoalhão. Já passou por isso, Maclaulu? Você dá um chacoalhão, acorda, sai dessa. Não é assim, você está de vítima de boba, né? Aí, ó, toma uma aspirina, vai tirar a dor de cabeça. Pega o cristal, faz aí, ó, no chakra e tal. Mas o que é chakra? Amigo, pelo amor de Deus, até que dia você vai achar que o mundo não é feito de tudo isso? Porque o mundo é tudo isso e muito mais, né? Mas a gente tem que lembrar... A gente não tá nem mapeando, a gente não mapeou nem metade, né? Você está falando da sua família. Cada ser humano vem de uma família com experiências diferentes. Sim. Então, às vezes, eu me coloco também na posição de não julgar. Sim. Porque a partir do momento que você começa a observar o outro, você vê que ele traz experiências da casa dele, o não julgamento é um lugar muito bacana, Maclau, mas você teve que visitar suas sombras para dar conta disso, claro, não tem? Muita terapia. Você tem que ter encontrado muita como terapia. Era julgar. Olha. Julgar é olhar o outro e ficar medindo se aquilo que a pessoa faz está certo ou está errado. Eu nunca estive nesse lugar, é uma coisa minha, tá? Eu sou muito amorosa, extremamente amorosa. Então, eu tento primeiro entender o que está acontecendo. Empática. Eu sou muito empática, exatamente, e muito cuidadora também. Então, todo ser humano merece aquela dúvida, tipo, ele está fazendo isso porque tem essa negatividade impregnada nele, ele trouxe isso da onde? E como é que ele pode sair desse meio? Mas isso é porque você é professora, né? Você já foi meio que moldada um pouquinho nisso, eu não? Eu fui ser professora porque eu já tinha isso. Porque o ser humano, que eu dava aula com 4 anos, ele já está ali com toda essa sombra. E você não acredita que um ser humano tão pequeno pode ter uma sombra, pode ter maldade em si. E aí você tem que... É uma ilusão nossa, né? É uma ilusão achar que criança é pura. É só do bem. Não é, não. Não, e aí, como professora, era o meu feeling era moldar aquilo ali e ver o melhor que eu podia ter como resposta. Então, quando eu chego numa situação para julgar, e a gente julga porque a gente não quer sair de boba em nada, né? E nem quer ter consequências ruins, primeiro eu observo, e observo bastante, para ver, afinal de contas, como é que eu posso agir ali? Do que eu tenho que duvidar? Primeiro observar as falas, o jeito de agir da pessoa, às vezes eu escuto a história da pessoa, e quando você vê que ela traz toda uma carga, vem arrastando, e é o que a Lu faz no trabalho dela, que é tirar essa carga, né? Essa caca que ela fala, aí você pode ter uma ação, uma atitude. Só aí que eu tenho a minha ação. De me retirar ou ficar ao lado daquela pessoa. Eu acho que isso aí é um pouco do sagitariano, viu? Porque eu tinha um pouco dessa mania de querer salvar, né? Então, tipo assim, aquele amiguinho da escola... Vocês são mesmo? Hoje eu não sei que eu não salvo ninguém. Sabe aquele amiguinho que todo mundo deixa de escanteio? Ou o patinho feio? Pois era o patinho feio mesmo que eu ia lá e falava, não, mas... Né, eu ficava com dó, e aí você... não, mas por quê? É a tal da empatia, né? Eu seria muito amiga do Tonhão, entendeu? Cara, Tonhão, vem cá, amor. Te amo. Eu sempre tive essa empatia, mas aí vem aquele cuidado também para ver se não é uma sombra sua mesmo, de salvadora, porque a gente não, como a Maclau bem colocou, a gente não salva ninguém.
Você, às vezes, dá um caminho, dá alguns limites, uns direcionamentos, mas a escolha é individual. Autorresponsabilidade. Gente, né? eu tô acabando de descobrir uma sombra minha, né? O que vocês têm de acolhedora, eu tenho de autoritária, né? Sabe essa coisa que vocês falam assim, de olhar o outro e saber que pode, nossa, o patinho feio tá ali. Eu sou daquelas que eu chego lá do lado do patinho feio, ô, qual é o problema? Vai demorar pra você desse canto? Deixa eu contar uma coisa, né? Você não é feia porra nenhuma, né? Então já dá um jeito de dar uma meia volta, tal. E ó, eu queria te dar a dica disso. Quando eu faço isso, na verdade, depois eu fui descobrindo que tinha muito a ver com o meu autoritarismo. Depois eu ia lá, 3 dias depois. Ô, patinho feio, eu não te falei que era pra você fazer isso ou aquilo? Patinho feio me olha, né? Com aquela sensação de você falou, mas não deu o tutorial, né? Porque na verdade é essa, né? Igual quando a gente vai falar pra amiga que chega em casa reclamando do marido. Ai, mas que canalha, larga ele, né? Eu lembro um dia que não sei se foi um filme, o Bussum, é Bussunda que chama, aquele que é o humorista, ele falou assim, quero ver, né, a sua amiga chegar em casa com a mala, né? Você não mandou largar o marido? Vim aqui pra sua casa, né? Então, aí eu comecei a descobrir que eu sou autoritária, porque eu não dou a dica no amor só. Entendi. É autocentrada. Não, eu quero resultado, entendeu? E é muito louco, porque isso me causou um sentimento. Quando eu estou perto de pessoas acolhedoras, que é essa sensação que vocês, de repente, estão até dizendo, eu não posso ser tão acolhedora assim. Mas o mundo da energia, você percebe que a gente está fazendo a mesma coisa? A gente talvez seja boa, porque a gente, pelo menos, está olhando o patinho feio. O meu jeito de repente, resolver, o seu jeito de resolvê-lo, o seu Ir jeito lá de e resolver. arrumar o patinho Mas essa feio. sensação de que bondade está muito ligada ao senso de humanidade. Não é uma bondade ingênua. O quanto eu consigo entender que o outro, né, e eu, né, fazemos parte de uma mesma coisa. A gente começa com uma bondade ingênua. Aí são leva na cifras cabeça. que vão ter que ser, Mas né? a quântica, eu acho que quando você entra para o mundo dos estudos quânticos, ele te liberta de muitas coisas, porque você descobre que existem passados, você descobre que aí vem... Você fica mais calma, né? Não, aí no meio do você embrólio, começa a né? entender o que o Jesus falava com essa questão do não julgamento. Porque não julgue, porque Não, o teu você passado te você pode ter condena, feito, né? você pode ter feito Você não pior sabe, do que aquilo, exato. né? Então, e você e não você sabe também qual é a você sabe trajetória que o daquela julgamento pessoa. também cria entre nós? Não sei se vocês já perceberam isso. Te conecta com a energia da pessoa. Porque você fica preocupada com a pessoa, você fica avaliando a pessoa toda hora. É igual o reality, né? Vem o Big Brother, o povo fica lá, né? É igual futebol. Alucinado. Ai, gente, é igual futebol. Termina o jogo, os caras ficam mais 1 hora discutindo os passes, Então, discutindo o gol, vocês discutindo o sabem que o técnico em falou. cima É muita em cima de energia. estádio de futebol, não sei se pode falar isso aqui, mas qualquer coisa você corre. Não, nós fala tudo aqui, porque aqui tudo pode no mundo quântico. É nosso. Em cima dos estádios, dentro do universo espiritualista, em cima dos estádios de futebol é onde ficam as naves dos seres negativados para sugar a energia do povo. Por quê? É muita energia negativa de raiva. Raiva, xingamento, então, tanto ali, dessas brigas horrorosas. Todos os estádios têm naves em cima sugando a energia Então, do povo. Vocês viram comida. Que cada ser humano que está ali dentro daquela sala, aqui tem uma navezinha em cima. Você quer que ele fique sugando sua energia negativa? Então, quero que ele me deposite coisa boa. Então, né? Primeiro, você cuida da sua energia. Esteja presente, analisando, te julgando e vendo qual é o caminho que você tem que escolher ali para estar bem no final do dia. Depois, aquelas pessoas que estão no seu lar, se você puder trazer com você e vir para esse lado bom da força, tudo bem. Você vai usar mecanismos para trazer essas pessoas, mas você não pode obrigá-las a vir com você. Mas também você não pode ficar do lado delas, do lado sombra. Então, acho que tudo começa na gente. Percepção do que é tóxico, Eu tenho um lema lá em casa. Estou aqui, ajudo quem quiser. Se a sua escolha é ir para o precipício, eu lamento. Eu não vou poder te ajudar, porque é a sua escolha. Eu não posso interferir, só que eu já aviso. Eu não vou pular junto no precipício. Eu vou para a direção oposta. Isso é importante. Porque eu não tenho o poder de te salvar. A única coisa que eu posso fazer é te orientar dentro daquilo que eu estudei. E também a minha verdade não é a verdade real, porque existem muitos estudos, cada um tem que buscar ali o seu caminho. Mas dentro de tudo que eu estudo, dentro de tudo que eu vou aprendendo, eu vou
multiplicando, eu vou passando. Mas a escolha final é de cada um. Né? E aí já me perguntaram, mas e se... Minha mãe faz muito essa pergunta. Mas se sua filha, você está vendo que ela está indo para o precipício, você não vai lá? Eu já orientei, ela é maior de idade, ela faz as escolhas dela. Se a escolha dela é ir junto e pular, não que minha filha faça isso, muito pelo contrário, minha filha é até mais rígida que eu. Eu não vou pular junto com ela. Desculpa. A gente está falando também de um lugar em que, para nós três que estamos aí trabalhando com muita força, eu estou na comunicação há muito tempo também, sala de aula, coach, acho que chega uma hora, né? A Maclau está falando aí dos cristais, dos atendimentos, você da mesa, do trabalho quântico, né? Que tudo isso. Eu acho que a gente tem muito mais facilidade de identificar o que é da gente e o que é do outro. E aí, talvez conversando aqui, a gente consiga trazer alguns exemplos sobre o que é da gente e o que é do outro. Eu acho que tem uma diferença entre eu reconhecer que relacionamentos tóxicos, por exemplo, eles estão acontecendo porque eu tenho carências depositadas naquela relação. Antes dela ser totalmente tóxica e visível para mim, é aquela coisa que, enquanto eu não cuido do que é meu, eu não me desvinculo do que eu me alimento no outro. Às vezes você não consegue enxergar. Né? Essa questão de dependência, né? A dependência financeira que as pessoas têm, né? Então, assim, tem muitos aspectos que realmente, às vezes, fazem você viver, né, cuidando de alguém, porque você tem dependências que você não enxerga. A minha menina, esses tempos aí, eu estava com ela, está com 17 anos, para quem já conhece, eu chamo de cavalo agora, né? Tonhão, não é para brincar nessa vertente, né? Uma meninona, grandona, inteligente, quando quer as coisas, sabe muito bem pedir, tal, eu fui informá-la, né? Que a partir do ano que vem, não é mais do meu interesse levá-la na escola. Levantar às 6h30 da manhã, não é do meu interesse. É bom demais. Não é do meu interesse, já chegou num tempo que, já chegou numa idade, num tamanho, numa potência e numa autonomia que é capaz de pegar um ônibus, que é capaz de pegar um Uber táxi, tal. Aí ela olhou para mim assim, não, mas você tá louca, mas você tá louca? Louca não, eu acho que a gente tem que aprender que a cada época a gente se doa na necessidade que o outro tem. E eu me afasto muitas vezes, pensando exatamente que é o que eu pensei na hora da fala dela. Falei assim, você tem que aprender qual é o tempo que se gasta a partir de você para as coisas que você está escolhendo na vida. Então, se você tem que ir à escola, você tem que aprender que para acordar e para estar no horário, você tem que dormir, ou seja, você tem que se organizar. Enquanto eu continuar te protegendo, não vai dar. Tipo, ai, mãe, me acorda. Aí você, por um acaso, não acorda. Já viu quando a adolescente quer brigar com ele? Você não me acordou. Eu com isso. Você não tem despertador? Essa desgreta desse seu celular não serve nem para isso? Para te acordar, entendeu? Então, para que você tem isso na mão? E aí, eu lembro da minha mãe fazendo o papel justamente da julgadora. Filha, você não pode fazer isso. Você tem que levar, você tem que acontecer. E aí, na época... Mas na tua época ela não fazia isso. Na época que ela falou, eu falei, mas mãe, você é a pessoa que mais trabalhou fora. Se eu não fizesse, não andasse, mas tudo bem, não estou dizendo que lá, na época, mas eu não quis entrar justamente no embate com ela. Mas quando eu vi ela vir jogar para cima de mim essa história, sabe? Eu cheguei a me perguntar se eu estava sendo muito desleixada com a minha filha. Não. E aí eu descobri que não, que eu estava buscando amorosamente... Até o contrário, constrangê-la, porque a vida é um lugar que cobra posturas. Ela tem que ter autonomia. Ela tem que dar conta com o tamanho que ela tem, de mais do que pôr uma roupa bonita e ir para uma balada, ela ia entrar dentro do ônibus, ela ia entrar no metrô. Quando ela está em São Paulo hoje, nesse dia que a gente está aqui gravando o episódio, para fazer uma peneira, né, do handball. Minha mãe, você vai deixar ela ir para São Paulo? Eu falei, mãe, sim, claro. São Paulo tem coisas erradas e tem coisas certas. A pessoa tem que ter as orientações para saber quais são as escolhas dela. E é lógico que eu vou sofrer com qualquer coisa ruim que aconteça a ela. Mas eu não posso deixar de ela viver as coisas dela pelo meu egoísmo de não sofrer. Eu concordo em gênero, número e grau. Eu não posso ficar sofrendo a antecipação de que ela vai passar um mal. Não. Por eu sofrer isso, não. Ela vai lá, eu tenho que acreditar que ela vai fazer uma coisa legal. E se fizer uma coisa ruim, ela tem recursos para ser atendida, organizada, resgatada. Eu passei por isso com o meu filho quando ele tinha 15 anos e foi a melhor decisão que eu tomei. Ele floresceu. Por quê? Eu percebi que quando ele foi andar em São Paulo comigo de metrô, ele entrou em pânico. Porque ele não sabia, ele andava desde que nasceu no carro, na cadeirinha ao lado, super protegido, e de repente ele se viu envolto de pessoas, ele entrou em pânico, porque não tinha ninguém nunca dentro do carro com ele. Olha que louco, e quando eu percebi isso, eu tomei essa decisão. A partir de hoje, você vai andar de ônibus várias vezes comigo. Primeiro eu fui com ele, depois ele começou a ir sozinho, e depois ele começou a ir de bicicleta.
Gente, foi a coisa mais linda que eu vi. Eu sempre acho que foi uma mãe meio louca, né? Porque eu me mudei de São Paulo, minha filha tinha 6 meses, eu fui para o Rio. E aí, com 1 ano, assim, ela já pegava avião sozinha. Pagava para a aeromoça para ela poder passar as férias com os avós em São Paulo. E depois eu me mudei para Curitiba, e mais distante ainda, todas as férias ela ia para passar com os avós. Qual era a minha teoria? A melhor coisa que a gente lembra na infância são dos avós. Então, como que eu ia privar minha filha de passar as férias com os avós? Então, eu enfiava ela num avião, né? Você paga lá para a aeromoça acompanhar até uma certa idade, né? Então, desde muito pequena, ela sempre foi criada nessa autonomia. E quando chegou na hora dela sair... Na fase adulta, ela saiu, entendeu? A gente fica com o coração um pouquinho apertado? Claro que a gente fica. Mas é aquela história, minha filha, as portas de casa estão abertas, né? Não deu certo, ela criou a autonomia, a vida dela, né? E eu tenho muito orgulho de ver que a mulher que ela se transformou hoje, exatamente porque agora, eu soltei. Leva isso, vamos trazer isso para pensar o mundo quântico. Eu estava pensando nisso. Quanto mais a gente está vivendo o propósito de ser as pessoas que somos, de estar na potência que temos, de estar em processo de aprendizagem constante, é no contraste que a gente cresce, né? Isso é muita energia positiva. Tá vendo que... você respeitar a essência do outro. E como é que você vai julgar a pessoa energeticamente sem saber o que ela trouxe de energia lá de trás? Como é que ela foi alimentada pela mãe, pela família, pelos pais? Você está entendendo aonde eu falo que primeiro você tem que parar e perceber da onde saiu aquilo ali? Aquela postura que ela tem hoje, os hábitos, a forma de agredir ou não agredir, de ser positivo ou negativo. E a partir dessa observação, aí você sugere, vai lá na Lu, ela precisa dar uma limpada, uma calibrada aí nesse seu ser de luz que você é. Você não é essa coisa sombra, porque tem gente que vive na sombra mesmo, né? E aí você tem que ter mecanismos que tragam essa pessoa para a luz. E é onde a lua entra, aonde o cristal entra, aonde novos saberes entram. E, às vezes, nem muitas pessoas não estão nem preparadas para procurar essa ajuda. Quando você fala cristal, vamos lá, qual uma pedra, dentre todas as que estão aí, qual é aquela que você elege como a mais poderosa? Elô, se tivesse que ter uma só para você entrar no avião, né, para ir procurar um emprego, para ter do lado da sua cama. Vamos lá, pensa uma só. É sacanagem. Opinião pessoal, tá? Vai. É sacanagem. Tudo bem, Lu? Vamos lá. Vamos pôr na... a minha opinião pessoal, porque eu gosto de proteção. Sabendo da densidade em que a gente vive no planeta, a gente precisa se proteger. Eu gosto da turmalina negra ou da cianita, porque ela cria um campo em torno de você que não deixa você ficar esbarrando o seu campo quântico nas outras pessoas e trazer o sentimento de insegurança, de medo. Então, essas coisas negativas a gente tem que afastar. Então, você só vai ter coragem de pegar um avião e não morrer de pânico dentro do avião se você estiver protegido do medo das outras pessoas que estão junto com você. Então, a turmalina traz esse campo. E eu me sinto bem, né? E tem outros métodos também que você pode usar para você se fechar ali dessa energia densa do planeta. Vou contar para nós. Que está ali dentro do... Às vezes, eu vou falar do filho que veio, brigou ali na rua, você está bem lá na sua casa, cantou o dia inteiro, arrumou, a casa está limpinha, abre a porta, já bate a porta, xinga o cachorro, pá. Aí você fala, né? Desce aquela Saint-Germain, que a gente fala, chama a chama violeta, né? Desce aqui, chama violeta, me cobre, porque eu não quero entrar nessa vibe. Porque senão você sai chutando balde também. Eu trago aqui, ó. Então, a gente tem vários métodos que a gente pode usar para ficar longe disso. Mas a turmalina negra ali, no pingente não, tá, gente? A gente tem que usar a turmalina negra do umbigo para baixo, né, longe do chakra do coração, porque ela tem muita potência. Então, saber que tem ali a turmalina criando um campo, para mim, me deixa bem. E você, Lu? Cristal, eu gosto muito da ametista.
Transmutar. Transmutar mesmo. A turmalina negra eu tenho uma grande que eu deixo embaixo das mesas quando eu vou atender. Né? Eu gosto muito dela para fazer essa limpeza. Mas tem a de São Miguel Arcanjo, que é a cianita azul. Né? A cianita azul. A cianita azul também para proteção eu adoro. A oração de São Miguel Arcanjo é tão simples, né? São Miguel à frente, São Miguel atrás, acima e abaixo, do lado esquerdo, do lado direito. Eu acho também uma proteção maravilhosa. Toda vez que eu vou pegar a estrada, é uma oração que eu faço. Nossa Senhora do Desterro, Nossa Senhora Desatadora dos Nós. Já não exagera. Olha quantas técnicas! Não, gente, não exagera. Quanta coisa que você... É que Miguelito, ele está comigo em todas, entendeu? Não tenho dinheiro para comprar um cristal. Cristal é caro. Poxa, uma oração bem feita. Vocês falam da oração, né? Cada vez eu me relaciono mais intensamente com uma conversa com a Heloísa. Se eu pego o carro, eu chamo a Heloísa. Heloísa Helena Pedrosa, presta bastante atenção. Você vai levar a Heloísa, vai trazer a Heloísa para o mesmo lugar, sã e salva. E eu tenho tratado muito do meu eu interior, eu tenho dado muito potência para esse eu me guiar, porque eu acho que eu apaguei ele por tantos anos. Você não entrega a sua vida para terceiros. Sou eu comigo. Sim, mas não é uma você, queira ou não queira, você tem os seus protetores. Quando a gente fala eu canto a minha egrégora mesmo. E quando a gente fala em oração, é até bom, gente, vocês entenderem o seguinte: a melhor oração é aquela conversa que você faz com a fonte criadora. Vai direto na fonte, você não precisa de intermediário. Então, às vezes, você está bravo, você vai lá e fala assim, eu faço isso. Ô, seu brigo. Tá brincando, né? Eu brigo muito, dou altas brancas. Vem aqui viver essa densidade aqui, porque, não estou conseguindo enxergar esse negócio aqui, não. Dá um direcionamento aí, porque o negócio não está funcionando. E eu vou falar que funciona muito mais do que um Pai Nosso. Porque você vai lá, se conversa e você já coloca ali o que está... Vou fazer um testemunho para vocês. A primeira vez que eu fiz a experiência foi mágica. Eu lembro uma vez que eu estava... Eu lembro a vez que eu estava muito chateada, muito mal mesmo. Eu deitei na cama e eu conversei com o anjo da guarda. Então, não é uma questão... a gente falou, é uma questão de conexão do mundo quântico mesmo, né? Eu falei assim, toma a frente, porque eu não estou dando conta. E foi a primeira vez, eu arrepio, porque eu falo que depois que eu aprendi o caminho, nossa, tem hora que eu vou lá só para visitar, né? Ai, toma, deixa eu ficar aí um tempo e tal. E eu descobri que existe esse lugar, existe esse acolhimento. Sim, claro. É incrível isso. E essa relação que a gente está falando aqui, que a gente vai falar muitas vezes mais, porque o Mundo Quântico são muitos episódios, sempre com convidados e convidadas que vão trazer mais coisas para a gente trocar ideia, é mostrar que a gente tem essa interseção, né? Essa mistura de mundos, de dimensões. Bom, Lu, vamos terminando por aqui, né? Que senão a gente vai ter que fazer episódio 2, 3. Vai ter que fazer live viradona, assim, ó. O papo é bom. Adorei. Não é em todo lugar que a gente consegue ter pessoas para fazer essa troca. Opa! Porque cada um tem ali seu cercadinho, né? Toca aquilo. Aí, ó. Isso aí, né, Maclau? Cadê aqui, ó? Faltou Tudo bem. É bom ter um lugar para conversar, para trocar ideias. Então, toda vez que quiser trocar ideias, você já sabe que é aqui no Mundo Quântico. Exatamente. Vocês abre a porta. Façam bastante perguntas, tragam o que vocês querem saber de assuntos místicos, holísticos, dos ETs, né? Os alienígenas. Para a gente poder trazer aqui conteúdos que vão ajudar vocês aí na expansão, né? E antes da gente fechar, então, Maclau, faz aí uma apresentação e um convite sobre o seu trabalho para quem está nos ouvindo, nos ouviu, já se apaixonou, mas afinal de contas, faz seu merchan que a gente está afim. Bem, você pode comprar cristais no site maclauzen.com.br. Lá você vai encontrar variedades de cristais para quem gosta dessa matéria, né? Gosta de usar, quem faz os tratamentos utilizando os cristais. Tem o Instagram também, maclauzen, @maclauzen. Lá a gente troca ideias sobre esse mundo quântico maravilhoso. E eu indico também parceiras maravilhosas para você se energizar, entrar 2025 mais positivo.
Firme e forte. Lu, e para quem está ouvindo você falando do mundo quântico, por que que você fala do mundo quântico, Luciana? Conte-nos tudo. Olha, não nos esconda nada. Eu falo do mundo quântico porque eu comecei a estudar a Hélio Couto, que fala muito da quântica, né? Depois ele começou a falar muito de Amit Goswami, e aí, no final das contas, eu acabei... Viu, Amit. Eu fui fazer até um curso com ele também. É maravilhoso, né? Presencial, ele é maravilhoso. E ali eu acabei canalizando uma mesa quântica que faz limpezas energéticas mais profundas. Então, ela vai além das mesas radiônicas que a maioria das pessoas conhece. Então, eu trabalho aqui dentro da energia quântica mesmo, com abertura de portais, porque para a quântica não existe passado, presente e futuro, né? E para poder fazer os resgates energéticos, os pedacinhos nossos que ficam perdidos aí nos traumas, né? Principalmente de ancestralidade, aí que passaram por apuros, né? Que a gente ficou com ancestrais presos em guerras, em situações mais densas. E aí você falou da advogada quântica, né? Exatamente porque eu vou lá nos umbrais da vida para poder fazer, junto com a hierarquia que eu trabalho, as negociações contratuais para quebra e resgate dessas pessoas que ficaram aprisionadas em linha-tempo. Maravilhosas! E a Heloísa Pedrosa está aqui, né, gente? Porque ela tem um estúdio maravilhoso, né? Para a gente fazer esses podcasts ou videocasts, como a gente pode nomeá-los, com pessoas maravilhosas. Então, eu estou aqui no Mundo Quântico porque eu sempre acreditei que o mundo é exatamente essa mistura do visível e do invisível, e fico muito feliz que nós estejamos cada vez mais podendo falar com tanta naturalidade do invisível, né? Com tanto respeito, e mais ainda, nos privilegiando dos benefícios desse mundo que nem é tão invisível mesmo, né? Porque a gente já sabe que cada vez mais visível. Como é que é? Nós vamos falar, né? Mais. Você vai trazer isso, né, Lu, com certeza, no Mundo Quântico, sobre a virada que o ano que vem está previsto aí, né? Gente, o quanto de despertar de consciência. Vai vir um ano aí recheado de emoções. Então, quem não estiver preparado, quem ainda estiver querendo enfiar assim, as emoções embaixo do tapete, elas vão fazer questão de, igual nos filmes mágicos, elas vão pular para fora do tapete e vão vir para cima do seu rosto, para não dizer outra coisa. Então, o Mundo Quântico é um podcast, videocast, é um espaço de conversa onde o assunto é energias, prosperidade, expansão de consciência. Se você gosta de tudo isso e quer um caminho aí para conhecer mais, ouvir de referências, conhecer profissionais que atuam com esse movimento maravilhoso que é o Mundo Quântico, esteja com a gente aqui. Lu, então, até mais, até o próximo episódio. Muito obrigada, com mais Lu, convidados. até o próximo. Isso mesmo. Muito bom estar com você aqui. Adorei. Amei também. Eu amei também. Maclau, você é uma maravilhosa, a gente te adora, que você leve aqui do espaço do Mundo Quântico as melhores impressões possíveis. Tá? Ai, gratidão. E nos coloca nas suas orações, combinado? Pode deixar. Ai, isso é bom demais. Beijo grande. Obrigada, gente. Beijo. Obrigada. Beijo para você. Até o próximo episódio. Até o próximo, gente.